Boa noite, tudo bom, gente querida? Vamos chegando para essa live, que é uma live cheia de de artistagens, de criação. É uma live que vai buscar e querer que as pessoas repensem seu olhar sobre a arte, né? Essa arte que é tão profunda e que Nietzsche falava que sem ela a vida não tinha sentido, né? A gente precisa da arte para que a vida não nos destrua. Então, a importância da gente ter esse momento. Oi, Sheilinha, querida, seja bem-vinda, Marga, amada. É importante a gente parar e pensar. Neste momento, todo mundo está muito focado na arte. A arte tem sido, assim, mobilizadora de muitas ações da gente, né? Então, como trazer a arte, a criatividade, o entendimento das múltiplas linguagens, né? Boa noite, Bina. Oi, amor. Tina, tudo bom? Que bom que vocês estão aqui, gente. Oi, Gi. Oi, gurias do Meta Aprender. Que bom vocês encontrarem. Minha Ferzinha, Boniati. Coisa linda ter vocês aqui. Essa é uma live que a gente tem pensado com muito carinho, né? E agora vai chegar a minha Deia, que é uma pessoa que eu tenho admiração infinita, né? Infinita. Tá chegando ela. Ê! Olá! Oi, meu amor. Eu vou Oi. pedir para que tu te apresente. Estava aqui falando que eu estava te esperando e que eu queria muito que essa live acontecesse, né? Ai, que amor. A gente se conheceu quando essa personagem veio para Caxias, mas depois a gente conta essa história. Conte para todo mundo que lindeza que tu é. Então, boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Andréia Pérez. Na verdade, eu sou paulistana. Vim morar aqui em Caxias do Sul há 22 anos atrás. Eu vim para cá. Em 98, por aí eu vim para cá. Porque, na verdade, lá em São Paulo, eu me formei como artista plástica, né? Que a faculdade era artes visuais, né? Então eu fiz e eu queria, na verdade, eu fui para a faculdade de artes porque eu queria fazer boneco de espuma. Eu adorava os Muppets e fiz a faculdade só para fazer boneco de espuma. Irmã. Eu fiz o magistério porque eu adorava as aulas de magistério que tinha coisa para cortar, né? Ai. E eu queria fazia fantoche, fazia teatro no magistério, adorava. E aí fui fazer a faculdade de artes plásticas, né? Artes visuais. E terminei a faculdade sem aprender, porque nenhum professor soube ensinar. Sim. Porque não existia, né? É uma arte muito restrita. E um belo dia, eu assistindo a TV Record, eu vi um programa que se chamava Agente G, que era aquele gordão do X-Tudo que apresentava, e ele contracenava com bonecos. E eu morava a 2 quadras da Rede Record. Então, eu fui lá, né? Fui lá e acabei. Fui lá, falei: olha, eu quero conhecer a pessoa que faz os bonecos. Inclusive, a pessoa que faz boneco também fazia o boneco do Cocoricó, o Júlio, da TV Cultura, era a mesma pessoa. Aí ele falou: então tá, eu te convido para você ir ver como é que é e conhecer. No fim, como eu estava fazendo teatro, porque eu vim do magistério. Acabei eu fazendo as artes plásticas, eu fiz no Mackenzie, lá em São Paulo. Aí comecei a fazer no Senac o curso de teatro também. Então já foi emendando uma coisa na outra. Quando eu vi, eu estava dentro da TV Cultura, trabalhando com teatro, com boneco, com televisão, com tudo mais. E aí eu me enrolei toda nessa área de televisão. O interessante da TV Cultura é que, como ela era uma TV estatal, né, do governo, ela se preocupava com os programas tinham que ser pedagógicos, né? E isso era uma coisa que me fascinava muito, porque eu dava aula em escola infantil, eu dava aula de alfabetização, eu queria ensinar meus alunos de uma outra forma, então eu fazia os bonecos, tudo mais, então aí acabei me inserindo
parte e misturou um pouco da pedagogia com a Junto arte. com o teatro. Que máximo, né, Déia? Que máximo. Então, eu fico assim, encantadíssima, porque daí, bom, e daí como é que a senhora aparece na cidade de Caxias do Sul? Conta aí, né? Porque essa aí até hoje a gente está pensando assim, peraí. O que que ela tá fazendo aqui, né? Na verdade, E aí? eu fiz a faculdade, eu terminei a faculdade e logo que eu estava fazendo o programa do Cocoricó, eles me ofereceram uma personagem ali, que até então eu era assistente de boneco, tal, eu fazia as mãos do Júlio, porque o Júlio é feito por duas pessoas, né? Então ele fica na boca e eu fazia as mãozinhas. Aí me ofereceram a indiazinha, mas eu tava noiva Ah, de um paulistano que veio morar para Caxias do Sul, porque aqui é uma cidade viu? industrial, e ele Sim. montou uma empresa aqui junto com um caxiense, e eu acabei vindo morar para cá mesmo, porque Junto. eu queria um pouquinho dessa coisa mais calma, porque a cidade, eu sou Sim. paulistana, e aquela Aham. metrópole é uma loucura, né? Mas vai, Uhum. eu vou Sim, sim. experimentar outras coisas, mas Sim. não larguei, a arte veio junto, veio tudo Não, junto. veio junto. Graças a Deus, né? Porque daí tu veio cheio de arte e a gente se conheceu por causa da tua maravilhosa arte, né? É E verdade. aí eu tive a alegria de que a Déia fosse prof dos meus dois filhos. Da Mariana, ela foi prof de artes plásticas, artes, enfim, artes na escola, né? E do Sim, Gu, ela foi prof de teatro. Então, assim, ela perpassou minha vida, a gente conheceu e depois ela montou o Kiki Procó, né? Maravilhosa. E aí, pronto, daí a paixão ficou grande, daí onde eu tava, o Kiki Procó vinha junto, vem fazer peça e tal, e a gente fez muita parceria. Isso é um é presente de Deus, né, Dé? porque na verdade eu tinha acabado de me formar com o teatro, estava vindo com toda aquela euforia da televisão, dos bonecos que, no fim, o moço me ensinou a fazer os bonecos, né? Eu falei, ó, eu preciso aprender, ele me ensinou. E aí eu cheguei aqui com tudo essa, né, toda essa carga. Eu falei, eu vou fazer o quê aqui? Eu lembro que eu fui na Aham. RBS falar que queria fazer um programa, eles riram um pouco de mim, né? Depois falaram que não tinha condição. E aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer um grupo de teatro de bonecos. Então eu Isso ensinei as aí. pessoas, eu confeccionei todos os bonecos, o cenário. E aí hoje a gente tem 22 anos do grupo Kiki Procó, que inclusive o ano passado a gente foi homenageado na Câmara por ser um grupo de teatro que faz teatro na cidade de Caxias. Que máximo, muito bem. Eu sou muito fã do teatro, sempre fui fã das artes e acho um presentão poder assistir uma peça com vocês e poder engatilhar, né, que o acesso à cultura, né, seja desde os mais tenros anos, né? É verdade. Porque eu penso que isso faz toda a diferença na vida das crianças. Poderem assistir peças de teatro. E eu acho lindo do Kiki Procó, que ele faz peças de teatro nos locais da cidade, mas ele faz também, se tu convida para que vá lá naquela escola fazer, né? Então a gente tinha, quando eu coordenava escolas, a gente tinha chance de que desde bebê pudesse assistir, né? E isso, meu Deus, isso para os bebês é emocionante, assim, porque eles olham aqui com aquela carinha mais linda, não entendem muito aquilo, mas estão aprendendo, estão vivendo, né? Estão percebendo o mundo, né? Ai, Deia, queria posso agradecer a começar a Marga ali, ó, bagunça? me fala um belo trabalho, ideia, obrigado, obrigado. E na verdade, Simone, a gente tem muito o cuidado com a criançada, sabe? Porque a gente não quer só ir lá jogar um conteúdo e ir embora, não, a gente tem todo o cuidado de fazer com que os temas e as peças sejam trabalhadas dentro de sala de aula, né? Então, todos Claro. os espetáculos, eles têm sempre um tema que é todo pedagógico, não é só uma loucura, assim, é bem bom. Isso é ótimo, não tenho dúvida, porque já assisti muitas peças maravilhosas, né? Além de te amar como ser humano, que eu acho que é uma coisa Ai, que a gente desenvolveu, foi essa amizade também, né, Deia? verdade. Deinha,
Então, assim, hoje a nossa live, ela tem um pouco desse tom da gente entender a arte e as suas múltiplas linguagens, e que eu vejo que, assim, a escola, por muito tempo, deu um foco muito grande para a questão da arte plástica, né? E não é que é ruim, porque eu gosto de artes plásticas, mas eu entendo que a gente tem que se já a base fala que a gente tem que trabalhar com as múltiplas linguagens, desde a educação infantil, né, em todos os anos, mas às vezes a gente falta conhecimento, né, e de como fazer esse trabalho com garantia ou com qualidade, porque nos cursos de formação a gente às vezes tem falta disso, como tu disseste, né? E uma coisa que a gente vê hoje muito forte, que é a questão da criação, né, Déia? Porque nós passamos por um momento da educação que eu ainda não entendi o que aconteceu, né? Em que a gente foi trancado e que todo mundo tinha que ter livro pronto, preencher folhinha, e aí a criação simplesmente foi abolida. E aí hoje a gente tem a gurizada que está lá no ensino fundamental 2 ou médio, tu pede para eles fazerem uma feira de ciências, e aí tu diz, criem. E aí eles te olham e dizem, o que, professor? Né? E aí onde é que tá esse princípio, né? Naquela potência de criação que a criança tem e a gente não propõe, não desenvolve. Então, eu gostaria de falar sobre criatividade. E o que tu Uhum. entende? Quais são as linguagens da criatividade? Tá. Na verdade, Simone, é o seguinte, a criatividade, tem muita gente que fala, eu não sou criativo, criatividade é um dom, né? Mas eu acredito, e a gente percebe muito isso, que a criatividade ela é uma habilidade que a gente já Uhum, tem ela dentro de nós, né? Porque quando a gente é criança, a gente tem aquelas as brincadeiras de imaginação, né? A gente pega uma tampinha de garrafa e já vira um bichinho. Isso vai trazendo com que a gente aflore a nossa criatividade. Porém, com o crescer, a gente vai crescendo, a gente vai tendo regras e padrões que vão tolhindo essa criatividade e a gente vai deixando de fazê-la, né? Porque aí a gente acaba se preocupando com problemas racionais e a gente deixa com que essa habilidade ela vai se guardando. E o que a gente isso, tem que fazer como profissional da área assim, de educação? A gente tem que sim, fazer o gatilho para que essa criatividade volte, que ela apareça novamente. Por isso sim, que a criança, ela vai. Quando a gente é criança, tudo aquilo que a gente traz vai sendo guardado para aquele adulto que a criança tem que que estar sempre viva para que a gente consiga pra, ter, aham, né, ter essa uhum, habilidade de criar. E isso é que acontece. Então, eu acredito, assim, que a gente tem que sempre estimular. Se você fala para os seus alunos da Feira de Ciências, criem, para eles criem é muita coisa, né? Como é é, que da onde? Me dá um. Então eu faço é, muito isso com meus alunos de teatro, que a gente fala assim, bolem uma cena, mas bolem uma cena é tanta coisa que eles podem fazer que eles acabam não fazendo nada. Então a gente tem que orientar e direcionar para que ele consiga com aquele direcionamento consiga construir algo. Então, por exemplo, só criem a partir de alguma sensação sim, referente a um casamento. Você está num casamento, qual a sensação que você vai ter? E isso você vai sim, desenvolver e aí ele vai trazer essa emoção, porque a emoção também ela é muito importante. Porque quando traz a emoção, a gente consegue visualizar alguma coisa e acaba criando, montando, porque nada mais é do que uma expressão do ser humano. A gente precisa e tem a necessidade dessa expressão. Tanto é que nas uhum, cavernas os homens acabaram pintavam, porque a gente precisa se comunicar de alguma forma. Então, por isso que a arte ela é tão importante, porque se você não consegue falar, você vai conseguir desenhar,
cantar, Uhum, dançar, uhum. né? De alguma forma, esse seu corpo, essa sua sensação, ela tem que sair para fora. Sair para fora é ótimo, né? Sair, tem que sair, né? Então, A o ideia que de boa. é essa magia da arte? Porque a gente precisa, é uma necessidade do ser humano, né, se comunicar de alguma forma. Uhum, uhum. Né? E tu sabe que tu vai falando assim, e eu entendo, né? Porque eu volto a te provocar a pensar, e claro, eu como pedagoga vou sempre para o espaço da escola, né, ideia? E aí o que eu fico pensando é assim, onde é que a gente limita isso, né? Porque uma coisa é um direcionamento provocando uma emoção, como tu dizes assim, né? E se tu quiser dar outros exemplos, eu vou adorar. E outra coisa é fazer aquilo que eu mando. E eu acho que a escola ela foi para um outro limite, tu entendeu? Então, ou faz como está escrito no livro, ou não faz. E aí, então, a gente. Sabe uma coisa que eu tenho provocado muitas pessoas a refazerem, repensarem na educação infantil? O desenho de observação. Porque as pessoas, mas vamos lá para fora no pátio, abraça a árvore, sente a casca da árvore, cheira a árvore, experimenta, deita no chão e olha como é que a árvore deitada, depois senta, depois fica de pé. Quer dizer, olha para essa árvore. Agora vamos tentar desenhar essa árvore. E aí não pode desenhar a árvore com desenho de observação, mas pode desenhar ela xerocada na folha. Então, Hum, isso eu vejo, né, que houveram alguns gaps nesses últimos 10 ou 20 anos em que a potência criativa não foi. Não é que ela não foi estimulada, mas a gente entrou num modus operandi, tem que fazer desse jeito. E a gente esqueceu que tinha toda uma outra possibilidade infinita, né? E aí eu vou verdade. te perguntar, vou te Pode fazer. perguntar. Tem que cuidar que eu falo bastante, né? Outra pergunta que eu quero te fazer. Então, como a arte, né? E aí vamos para arte plástica, teatro, música, todas as múltiplas linguagens. Como tu já deste uma dica, mas como é que ela pode auxiliar no desenvolvimento das crianças e dos adultos? Porque eu Tá. sei que tem alunos teus que eu descobri um lindo que é teu aluno e que eu amo também, que é o David. Ele Ah, que é teu fã. As pessoas se desenvolvem também quando são adultos, não é só quando a gente é criança. Então, como é que a claro. arte e essas múltiplas habilidades nos ajudam, né, ao desenvolvimento global? Tá, vou falar assim, vou dar um beijo para a Lucélia, que foi a Lucélia que falou ali, duas figuras Sim, queridas. tá lindona. Na verdade, Simone, logo que eu me formei e a gente vem com toda aquela carga de querer fazer e acontecer, eu sofri muito porque eu fazia com que meus alunos desenhassem o que eles quisessem. Por exemplo, uma árvore, Uhum, ela sempre tem que ser daquele jeito. A casinha sempre é do mesmo jeito. Se você tiver 5 anos ou 50, você vai desenhar a mesma casinha daquele jeito. E eu explorava para que eles fizessem, né, além disso. E eu uhum, muitas vezes fui cobrada, isso há tempos atrás, né? Porque eu também não leciono faz um tempo dentro de escola mais infantil, né? Eu era cobrada porque os desenhos não saíam bonitos, sabe? ditos. Exatamente. E eu falava, mas isso é lindo, isso é lindo, né? É muito mais bonito. E eu lembro de uma cena muito que para mim me doeu muito, que eu tinha que decorar a escola e cada meus alunos fizeram um desenho, uma bandeirinha daquele jeito de criança. E uma outra Uhum. professora xerocou um Chico Bento e eles só pintaram o Chico Bento. E eu lembro que a diretora falava assim para mim: Isso que é um trabalho bem feito. Ela falava para mim, sabe? E Jesus! aquilo eu pensei, não! E era para colocar na parede da escola, enfeitando a escola, né? Ela falou assim: olha a diferença do trabalho da Profital e do teu. Eu falei assim: os pais não vão gostar disso. Muito, muito pelo contrário, a gente não pode limitar. A criança só pintou em volta de uma linha.
ela não conseguiu explorar mais do que ela poderia. Isso, para mim, foi muito triste ouvir isso, sabe? De uma diretora, de um colégio na época, um tempo atrás. Mas, e é isso que a gente, hoje em dia, entendo que elas têm mais visão sobre isso, Uhum. que a gente tem Sim. que explorar, porque a gente tem que dar oportunidade para a criança fazer aquilo que ela está sentindo, porque a arte nada mais é do que uma expressão, né? Então, aquela expressão, ela vem. Então, se você vai olhar um Van Gogh, você fala, nossa, que porcaria, esse cara desenhou tudo borrado, né? Sim. E é onde a gente busca. Então, assim, a importância da arte em si é que a gente faz com que desperte essas coisas fora do padrão, né? Fora das quatro linhas. Então, colocar uma dança e fazer uma coreografia da Anitta não é a mesma coisa que eu colocar uma música clássica ou uma música instrumental e a criança criar os seus movimentos, né? Inclusive, a gente montou do Kiki Procó um espetáculo chamado Split Splash, que é baseado em todos os movimentos das crianças que como elas dançavam, usando objetos, qualquer caixa, né? Nada muito feitinho, nada muito arrumadinho. Não, eram os movimentos delas e os objetos que elas usam, caixa, papel, papelão, Elas né? amam caixa, né? Elas Amam amam caixa. caixas. Meu Deus, amam caixa. E então, o que a gente fez? A gente fez o inverso. Pegou a criança, né, se adaptou para o universo dela. E normalmente a gente quer fazer o contrário, quer que a criança se adapte ao nosso universo, e não é, né? Porque isso não É. vai fazer ela crescer, muito pelo contrário, você vai podar essa criança. Então a gente tem que utilizar de tudo. Por exemplo, e fazer uma atividade sobre insetos e você ir, né, no pátio da escola e só ficar observando as formiguinhas fazendo caminho e levando as folhinhas, isso pode criar infinidade de aulas sobre isso, né? Porque tem toda uma questão, não, a folha é maior que ela, como é que ela carrega, por que ela vai buscar a folha lá longe se tem a mesma folha aqui, para onde ela vai. E isso tudo é a curiosidade, que é uma dos hábitos da criatividade. Você instigar a criança, fazer e sai cada coisa linda, né? Então, Sim. às vezes, você faz uma Maravilhoso. pergunta, nossa, nunca imaginei isso. E a criança vai muito além. E a gente não Muito pode além. fazer com que ela perca esse além, porque é isso que é importante, Isso, né? isso. De ter Aham. essa visão muito maior do que o adulto já está padronizado. Então, eu acredito que as professoras têm que usar isso a favor de si, né? Ai, mas que trabalheira ir para o pátio. Não, não é. É muito mais saudável, muito mais rico você pegar e olhar a florzinha, a folha que caiu, como você falou, a espessura da casca do tronco da árvore. Isso tudo é muito mais rico do que ela ficar tentando explicar dentro de sala de aula que a árvore tem o tronco marrom e a folha é verde, né? E aí tu pega um eucalipto maluco que perde todas as cascas dele, né, no inverno, e que não parece marrom, aquilo ali meio cinza, meio verde, mas como é que mandaram fazer marrom, né? Tu sabe que eu tenho uma história assim que eu gosto muito de lembrar de uma formação que eu fui de professores, coisa mais querida, a prof de educação infantil me contando, né? Ela disse assim, prof, eu passei por uma situação contando sobre o que é parceria quando a gente trabalha unido educação infantil e ensino fundamental. Ela foi ensinar para as crianças o que era o outono. Então, o outono, a estação que as folhas caem, né? Aquela coisa, né? E aí as crianças olharam para fora e sempre tem, né? O Pedroca, como o teu aluno, Gustavo, né? Eu olhei para fora e disse, mas como é que aquela árvore tá cheia de folha aí, ô prof? E aí, olha só como os conceitos estão grudados em nós, Déia. Que daí ela disse assim, pois é. Aí, uma pessoa que já tem
20 e tantos anos, foi se ligar que não era todas as árvores que perdiam as folhas. E aí, na hora do intervalo, ela não soube responder para ele. Aí, e tá tudo bem não saber responder, eu sou a pessoa que eu Tudo acho o bem, máximo que isso é humanidade, né? Aí claro. ela foi na hora do recreio e falou com a prof de biologia, disse, pelo amor de Jesus, por Ah, que me que você não ajuda. cai? Não cai, me salva aí. E aí a prof de bio achou muito engraçado, disse, não, guria, porque tem diferentes tipos de árvore, se eu nunca tinha prestado atenção, porque, sabe aquele conceito? Eu tenho um que a Mariana adora. Eu disse, Mariana, o que é o vento? É o ar em movimento. E a gente, sabe aquelas coisas que grudam na tua cabeça, que tu fica, né? Então, autônomo, algumas árvores perdem as folhas, mas não são todas, né? E aí, Exatamente. então, isso, às vezes, está tão fixo, né? E a gente tem ficado encantada com algumas produções, algumas escolas que estão fazendo criações maravilhosas, sem utilizar o material, e aí vem a nossa defesa por material natural, né? O professor Altino, não sei se tu conhece ele, ele se chama Criancista Maravilhoso, ele escreveu um livro, Além da A4. Tipo, para de Olha, pensar. sim, Porque quem inventou a ideia? Quem inventou a folha A4 retangular? Não, vamos conversar. Por que a folha tem que ser assim, né? não Podiam é? ser, Pelo amor de Deus. elas podiam, ela podia ser tudo redonda, não podiam? Por que ao Exatamente. inventar, daí todo mundo faz aquele negócio fechado. Então eu acho que as possibilidades, essas múltiplas linguagens, elas desenvolvem, né? Desenvolvem. E aí a minha preocupação é que elas têm que desenvolver em todas as etapas, sabe, ideia? Porque tem uma coisa também, a educação infantil ainda vive isso. Mas às vezes a gente entra no ensino fundamental, a criança entrou no primeiro ano e deixou de ser criança, né? E aí Sim, ela vai sim. seguir, e aí ela não, aí ela só tem que sentar e copiar, e cadê a brincadeira, né? E É cadê a verdade. arte? Você sabe que isso me fez muita falta, Simone. Acho que é por isso que hoje eu sou uma adulta assim, cheia de ideias. Porque eu estudei em colégio de freira, só de menina, onde o parquinho era fechado a cadeado. E a gente só podia ir no parquinho na sexta-feira, né? Se a semana inteira a turma obedecesse a professora. Isso no pré. Então, eu tenho uma Pensa. lacuna muito grande de parquinho, porque assim, eu não posso ver uma balança hoje, qualquer lugar que eu vou e me balançar. Porque isso me fez uma falta, sabe? E a gente necessita disso. E aí foi ficando essa coisa do só na folha 4 justamente, né? E isso faz com que a gente fique tão restrito a algumas coisas. Então a gente E tu deve, precisa explorar e são coisas tão simples. A gente diz que o simples às vezes é tão simples que é tão difícil de ver a é, simplicidade, né? é verdade, verdade. Olha, e aí eu te pergunto, né, tu deve perceber isso quando as pessoas vão fazer curso de teatro contigo, né? Porque daí É, chega aquele adulto que não fez as vivências infantis, né? Como é exatamente. isso, estar com os adultos lá? Então, na verdade, eu acredito, sim, que os adultos estão justamente procurando isso, sabe? Tanto uma pessoa que vai procurar uma música, canto ou dança, eles estão tentando fazer esse resgate da infância. A gente está fazendo um trabalho junto, estou com uma consultoria de Porto Alegre, o pessoal da Estalo, umas meninas muito bacanas, que a gente está fazendo estudo do livro Caminho do Artista. E Oh, é, não e conheço. é da Julia Cameron. Na verdade, você cresce, vira adulto, e aquela tua vontade de fazer algo artístico fica guardado. Por isso que às vezes um engenheiro, um médico vai fazer uma aula de dança, vai fazer uma aula de música quando é adulto. Porque, na verdade, Sim. ele fez uma outra profissão, mas ele ainda tem aquela necessidade de se expressar. Então, ele busca. Então, quando vem meus alunos, a gente tenta fazer primeiro uma escutativa do que ele está buscando, o que ele quer, como é que ele vai se dedicar. E todos falam: eu sou tímido, eu não tenho criatividade.
E isso fica, né, dentro da cabecinha deles e não é verdade isso, né? Porque Não é, não é. a timidez, na verdade, é só um pano de fundo para ele não se meter a fazer nada. E a criatividade é porque ele não foi estimulado. Onde ele trabalha, ele tem regras a cumprir, horários que ele não pode pirar na batatinha no horário onde ele está trabalhando, né? Inclusive, tem um aluno meu ali, o Felipe, ó, tá ali, que é um Ah, que veio justamente buscar isso dentro do teatro. E hoje ele é um aluno ótimo, faz, sabe, coisas muito criativas, muito bem até elaboradas. Por quê? Porque sentiu essa vontade, né? Então, quando eles vêm, Simone, a gente tem que fazer esse resgate da infância. Então, a gente faz brincadeiras de roda, que é muito importante também, né? Brincadeiras de roda, ai. porque hoje as professoras Ah, não fazem. Fala, nós temos fala. que contar. Ó, ó, ó. Já lembrando, setembro, a Andréia vai estar dando oficina de cantigas, né, que é Dança cirandas e circular. brincadeira. Dança É. circular. Ela vai ensinar coisa lá. Quem quiser fazer, a gente vai ter essa linda aí. A gente não fez ainda porque a gente não consegue dançar muito agora com em Não, plena já era para ter pandemia, né? feito, né? Porque Já cada hora é era, já uma era. data. Na É, verdade, Simone, essa oficina de rodas, cirandas e dança circular, eu comecei a resgatar com as professoras, porque elas também não têm um repertório de brincadeira, né? Porque elas também tiveram essa infância também que ao infância. pouco foi tolhida, né? Então, a ideia é justamente proporcionar para elas ferramentas para que elas brinquem. E é muito interessante, porque quando a gente faz a oficina, parece que é um bando de criança grande, enlouquecida, Loucura. sabe, se divertindo, e você pode ver, elas entram de um jeito e saem com outro olhar. Porque assim, Uhum. deu aquela. É um resgate muito bonito que a gente faz, né, da nossa criança interior, e isso é necessário. E por isso que quando a gente trabalha com a criança, a gente quer oferecer para ela tudo de bom. Por que, que a gente não pode fazer isso com a nossa criança também, que está lá, Eita, ei. sabe, esperando ser cutucada para ela vir para fora. Então, as minhas oficinas são justamente isso, para que a professora consiga perceber esse olhar da criança e fazer a relação. Não, eu estou junto com ela agora, eu vou brincar com a criança, né, no mesmo, no mesmo nível ali, né? Nível. Porque isso é crescimento para gente. Isso Não no aí. meu caso, que eu E estou é. sempre no mesmo nível, porque meu tamanho não Né, ajuda. nós, nós vamos falar sobre esse assunto. Porque esse assunto, tamanho, é um assunto assim, tudo bem. Né, vamos pular, vamos lá. Mas, Béia, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque quando eu chego para fazer qualquer assessoria, eu sempre digo o seguinte: que brincadeiras vocês fazem com as crianças? E às vezes os professores me olham, porque nem brincar de pega-pega, esconde-esconde, sabe? É uma coisa assim. Ah, eles não podem ficar livre? Claro que eles podem ficar livre, mas se a gente não brincar com as crianças, elas também vão desaprender a fazer brincadeiras essas, que são já, como Claro. quando eu cito, eu já estou na fase da brincadeira folclórica, porque é do meu tempo já, eu já estou nessa situação aí, sabe aquelas vovó que ensinam o que fazia, o tempo na vida, eu tô nessa situação aí. Claro. Mas guria, a importância, eu vejo assim, quando a criança é ciranda cirandinha, seja passo anel, seja Sim, bibolo da cruz, sei lá, tem tantas brincadeiras antigas, né? Quando é ela tá verdade. ali, ela não tá só fazendo a brincadeira, ela realmente é a brincadeira, né? E é o entendimento da Exatamente, vida, assim, né? É, exatamente. e aí tu falou de timidez, uma coisa que a gente vive, né? Aquela criança, porque há uma ideia, né? E junto com esse gap da escola e essas provocações que eu te fiz, se criou uma meta, né? De uma criança ideal, né? Que alguns chamam de normal, né? Que é aquela criança assim, se a criança é muito calminha, muito quieta, a gente dá remédio para déficit de atenção e agiliza ela. Se a criança é muito agitada, a gente dá remédio para se acalmar, e aí a gente enquadra a criança em que Nivela. ela não pode.
entendeu? E aí a criança tem que ser aquilo que a gente quer que ela seja. E o que isso me incomoda demais é que, bom, nós duas somos do time dos agitados, então a gente se deu bem a vida inteira porque nós duas somos ligadona na tomada e a gente gosta de fuzuê e criança e bagunçar. Mas tudo bem, porque eu convivo muito com a Mariana, que é o oposto. Mariana é da boa, da tranquilidade, da paz. Ela tem que ter uma Claro. paciência comigo, sabe, né? E aí, então, ó, ela chegando ali avaliando a mamãe agora. E aí, então, mas não quer dizer que se a pessoa é diferente de você, ela é pior ou é melhor, né? Lógico. E eu vejo isso que às vezes se fortalece essa criança tímida, ou se fortalece essa criança, ai, tu é muito agitado, e não se ajuda a pessoa a lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos. Mariana vai falar sobre isso num curso quinta. E aí eu trago também a questão das inteligências múltiplas, sabe, ideia? Uhum. A escola, a inteligências múltiplas já é algo que acontece, que se estuda há tantos anos, e ainda se quer uma pessoa que tenha um raciocínio lógico, matemático bom. Né? Quem é que vai bem Sim, na escola? Quem vai bem em português e matemática. Os de sim, artes não adianta nada, vai ser artista, assim, tá perdido nessa vida. Só que sim, daí, ó, depois que a pessoa se forma, daí a gente pega né, os mais criativos e contrata eles e coloca num escritório especial para planejar produtos, porque aqueles todos que ficaram na escola indo muito bem e só fazendo educação, que é matemática e língua portuguesa, esses não projetam. Esses não sim. criam. Os laboratórios criativos não dependem dessas pessoas. Não, porque veio tudo pronto, né? Veio tudo, já ficou tudo massificado, sim, e Isso não teve aí. essa oportunidade. Na verdade, Simone, eu fui uma criança com DDA, né? THDA lá. Isso, Aquele né? negócio lá, tem umas Aquele negócio letrinhas lá lá. da década de 80, né? Nessa escola que eu tô te dizendo, só de freira, só de meninas, tudo. E eu era super impulsiva e, né, agitada. E eles me tiravam o recreio também, porque eu fazia bagunça, eu ficava sem recreio. Ah, Então, aquela energia ficava ali acumulada e não tinha para onde contida. ir. E para Uhum, onde ia? uhum, Ia para aula de artes, ia para aula de educação física, porque era onde eu uhum. conseguia me expressar, porque até então eu não podia fazer nada, porque se eu falasse alguma coisa eu ficava sem meu recreio, né? Então, isso e hoje em dia, ainda que a gente tem. Eu lembro que não faz muito tempo, tá, Simone? Eu li o Mentes Inquietas Uhum. e eu chorava lendo aquilo. Eu falei, gente, como é que ninguém percebeu que eu era uma criança daquele jeito? Mas isso na década de 80, né? Não era tão. E eu Claro, chorava, não tinha gente, tanto estudo. acabaram com a minha criancinha que estava ali, sabe? Porque eu tomava Uhum. bronca de ser uma menina que não prestava atenção, uma outras possibilidades para fazer as coisas, mas eu não era direcionada, então aquilo lá foi acumulando né, e ficou. E não teve a utilidade que poderia ser para contribuir na escola. E o que, que acontece? Como eu tenho o DDA, esse déficit de atenção, quando adulto, ele veio através da criatividade também. Ele Isso tá se aí. aflorando agora, com mais de 40 anos. E tá ótimo, porque eu penso assim, ó, cara, que coisa rica a gente poder olhar para o outro e entender que as pessoas não funcionam do mesmo jeito. Quando um Uhum, professor me diz assim, ai, mas eles são muito diferentes, eu digo, graças a Deus, gente, mas é porque isso. tu entendeu? Quando eu fui coordenadora, tu conviveu comigo sobre diversos aspectos, né? Mas quando eu fui coordenadora, quem coordena um grupo de professores iguais? Não existe. Não tem, não Não, existe. e é maravilhoso, porque daí tu tem aquele professor que é mais falante, que daí puxa as situações. Tu tem aquele outro que adora organizar tudo. Então já vem, já diz assim, bah, pessoal, a gente podia fazer não sei o quê, que pensou muito melhor que tu,
que eu acho ótimo, né? Porque a gente aprende com um com o outro. Aí tu tem aquele outro que é super observador e que vem te dizer assim, tu olhou pro Pedrinho? Ele tá diferente, tô achando que alguma coisa tá acontecendo. Cara, e a soma dessas pessoas, e eu quero aqui, eu tenho falado em todas as lives, mas eu quero validar o professor, né? Porque eu penso que o professor é o cara que está fazendo a mudança nesse planeta, né? E que sim, a gente não sabe tudo, mas que bom que a gente está podendo pensar sobre isso, né? E Claro. propor outras coisas. E o professor se reinventou muito, né, Dé? Porque o Oh, professor chegaram para ele e disseram assim, ó, hoje terminou a aula ali ao vivo, agora tu cria na vídeo. Tu pensa? sim, E do aí dia pro ele outro. com cenário. E tem maravilhas, né? Claro, Cenários. Então, claro. né, o pessoal tá fazendo chover, né? Então, esse potencial criativo tá na gente, né? A gente tem essa potência. Como que a gente vai fazer com que essa potência se efetive? Aí é isso, né? Então, eu vejo, né, daí assim, de tudo isso que a gente falou, o que a gente tem que promover? O espaço, É, a escuta, exatamente. Uhum. a observação, né? Como que eu vou desenvolver essas múltiplas inteligências, essas múltiplas habilidades? Como é que eu vou fazer isso, né? E a E parar empatia e também, né, pensar Simone? A empatia, também, também. principalmente. Né? Porque a gente tem que se perceber o outro e se eu me colocar no lugar do outro com o meu pensamento, a minha visão, não estou me colocando no Não lugar do é, outro. Né? Eu tenho exato. que virar, é como se fosse virar a câmera e olhar com os olhos dele. E assim eu aprendo. Eu acredito nisso na aprendizagem, né? Que eu acho que o tempo todo a gente está aprendendo. Óbvio que a gente tem aquelas nossas, né, inseguranças, aquelas coisas que também são crenças e padrões que às vezes a gente não abre mão, mas se a gente tentar conseguir mudar o olhar só para tentar escutar um pouquinho mais, ver sem julgamento, com certeza é crescimento, com certeza, não tem outro caminho, né? Ai, se chegar, ó, agora as aulas vão ser todas no pátio da escola. Ah, mas que, né? A primeira coisa vai ser a negação. Ah, não, mas vai dar É, trabalho. Não é só acostumar, é como fosse agora, como está sendo agora, agora as pessoas dando aula por vídeo, né? De um dia para o outro eles tiveram que aprender, cada um da sua forma. E como é que aprende? Olhando também o outro, vendo como é que faz, né? Se explorando, se experimentando. A gente precisa disso. Porque a gente, eu sou professora há 20 anos, mas há 20 anos você faz a mesma coisa? Então você não uhum, você ficou estagnado. Então, olha a gente fazendo, por mais que você não vire, torce o nariz, né? Tem gente que fala, é aquele menino que faz na internet, o Lucas Neto, não sei o que lá. Dá uma olhada, vê o que tem que ali que tu pode aproveitar. Pode ser que não aproveite nada, mas pelo menos tenta ver qual é a linguagem, como é que tá vindo. Eu consigo perceber isso conversando com gente mais nova, e eles mostram, não, mas isso aí você tá muito lento. Isso aqui tá muito, sabe? Porque a gente tem um analfabetismo da tecnologia, né? E a gente tem que sim, sim, tentar olhar com esse olhar mais moderno e ver o que para a criança é gostoso de fazer. Para mim é gostoso fazer ali na sala de aula, mas o que é bom para ela, né? Ela pegar ali, exato. ver a folhinha e brincar e conversar com os coleguinhas. Esse é o crescimento, né? E dá trabalho, né? Criança, como diz a É, música, né? Criança não trabalha, criança dá trabalho. É dá isso aí. trabalho. Mas daí, olha só, ao mesmo tempo, né? É, seres, tu fala sobre isso, a gente fala, porque tu pega a outra ponta, né? Tu vai lá fazer teatrinho na escola infantil, mas daí tu pega a outra ponta que são os teus alunos de teatro, né? Que são os adultos. É nesse processo de desenvolvimento como ser humano, porque o lindo é isso, né? Além de ser um processo de desenvolvimento profissional, é um desenvolvimento de vida, né? Porque Sim, é, quando tu consegue superar, como tu disse, teu aluno, a questão da timidez, isso abre milhões de portas para ele. Não só abre a situação de
poxa, eu vou poder fazer teatro, mas abre a possibilidade, meu Deus do céu, eu vou É poder verdade. fazer teatro, mas eu vou poder ir para uma entrevista de emprego mais efetiva, Seguro. né? Uhum. Mais seguro, não, porque eu sei quem eu sou, eu consigo usar, né? Então, eu penso que o desenvolvimento das habilidades, seja a criação ou a criatividade, a curiosidade e todas essas ações que a gente tem que propor na educação infantil, elas não são fundamentais só para a criança, elas são para a vida, né? Para Claro. esse ser humano lindo que a gente está desenvolvendo, né? Claro, não mesmo Mili. porque tudo isso, quando eu falava isso nas minhas aulas, "Ó, vocês podem ser bom em matemática, bom em português, geografia, mas eu dava aula de disciplina de teatro em uma escola, né? Era disciplina, ou era música ou teatro, aí optaram pelo teatro. Eu disse, mas você pode ser bom em tudo, mas se você for fazer uma entrevista de emprego, você tem que ter autoconhecimento, autocontrole, né? E isso o teatro vai te dar. Não só o teatro, a Uhum, arte em si. A arte faz em você se toda. autoconhecer. E isso é muito precioso, porque às vezes a gente não se percebe. Então, numa atividade artística, onde você está mexendo com argila, com massinha ou com pintura, você começa a ter o diálogo com você mesmo e diz, nossa, eu faço isso. Olha, me falta isso. Nesse mesmo que eu estou fazendo nesse processo do caminho do artista, eu me diz, são perguntas feitas para a criança, a sua criança. Nossa, me faltou isso. Por isso que eu sou assim, sabe? E isso é muito Uhum. importante, porque a gente vai se tornando mais seguro do que a gente quer. E É, tudo bem, né? A gente encontrar os conflitos. Nossa, que legal! E a gente conseguir perceber isso é fundamental, né? porque Eu acredito. eu entendo, né, ideia que a gente, independente da profissão que a gente busca, né, o mais importante é a gente entrar em contato com o que o nosso ser humano precisa e quer nessa vida, né? Então, quando Exatamente. a gente consegue ser feliz, né? Tô feliz com essa criatura aqui, né? E ou então não, vou fazer teatro para dar um jeito nela, ou aula de dança, ou pintura, ou sei lá, porque eu acho tão lindo que hoje existe toda essa multiplicidade que não existia, né? Daí hoje eu vejo assim que existem muito mais opções, mas poder ver o resultado e gostar do resultado é muito importante para gente, né? É a gente É, poder olhar assim, poxa, gostei disso aí, gostei de ter feito essa coisa. Quanta gente busca coral, né? Depois, pá, vou exatamente. cantar. Uhum. Aham. E eu, nessa pesquisa que eu estou fazendo da minha criança, sempre aparece a questão da música, do canto, que eu também sempre quis Oh, cantar. Então, pode ser que eu também tenha um artista guardadinho, que não seja esse outro, olha, e a gente tem que fazer, ter esse momento com o artista mesmo. Até as próprias professoras, com certeza elas têm alguma coisa nelas que está com guardado, certeza. né? Que elas Uhum. podem explorar junto com a própria turminha ali, né? E aproveitar isso também, né? Eu acho que é Sabe que, fundamental ter esse foco. sabe, quando a gente faz os cursos lá no Reinventar e a gente provoca as profs para criem, né, ou inventem alguma coisa, sai maravilhas. E às vezes elas mesmas se assustam. Nossa, nem eu sabia que eu era tão boa nisso, né? Viu? E as personagens, a gente tem um aluno, o Jean e a Vita, os dois são medonhos. Eles inventam e eles criam, e eles são ótimos. Então, sabe, claro, não é em todo mundo com a mesma proporção, o que já diz as inteligências múltiplas, né? Mas a condição tá ali, né? Então, como é que eu vou fazer para me desenvolver, né? O quanto a arte, a arte me mobiliza demais, assim, tu falou sobre emoção, mas a arte, assim, eu já vi quadros que eu parei e fiquei emocionada, tocada, esculturas, né? Música, então, nem falar, né? Dependendo da música, é bater a música, ela bate aqui, ó, e já brota nos olhos, né? Peças de teatro, balé, né? Eu dancei Porque, na balé quando eu verdade, era sim. criança.
a arte ela tem um diálogo contigo, né? Quando você se dispõe a conversar com a Dispõe. arte, ela permite esse diálogo. E por isso que emociona, porque mexe com coisas tuas. Às vezes, um quadro que para ti te emociona, para outra pessoa não. Um espetáculo, né, para uma pessoa que sai emocionada, para outra não, porque depende do que ela tem de bagagem, de vivência, né? E isso Uhum, tudo a gente tem que oferecer, porque de alguma forma a gente vai mexer com alguém. E no momento que mexe, esse diálogo existe, aí você vê a força da arte, como ela é transformadora. Que eu, para mim, acho uhum. que é essa questão. As pessoas, os cachês estão saindo, estão indo para o parque, não pode. Porque as pessoas têm necessidade, elas não se aguentam mais. Só você consigo mesmo não tem como. Você tem que dialogar de alguma forma, nem que seja sentadinho ali olhando o lago. Mas tu precisa disso, é uma necessidade do ser humano. E as pessoas não percebem que isso é tão importante para o bem-estar, a cultura é importante. E ela vai A sendo deixada cultura. de lado, sabe? Vai deixando, porque é a última coisa que uma empresa assim, se dedica a fazer, né? Que isso é bom pro emocional do ser humano. Ele precisa, é como se fosse uma quiropraxia, né? Da sua emoção. Tem que É, colocar os ossinhos no lugar. Você não vai, você tá com dor da coluna, você vai lá ajeitar. E quando você tá com dor no emocional, você tem que se ajeitar isso também de aí. alguma forma, né? Exato, exato, exato. E é isso. E já tem, isso tem milhões de pesquisas, né? Eu me lembro de uma que eu assisti sobre o Alzheimer, né? E sobre o quanto o repertório, as músicas do passado colocadas disparavam. Tem áreas da mente que se apagam total, mas a área da música não se apaga, né? Não Então, tem. olha, e a gente sabe, trabalha com deficiência, o quanto a arte é mobilizadora, né? Mas eu penso assim para qualquer pessoa, né? Que Sim. nem tu disse, não é? São múltiplas as linguagens, nem todas te tocam, mas não tem como tu passar imperceptível a elas, Não né? tem, não tem. Não tem. Porque, É. na verdade, eu até acho assim, que a música ela é divina. Porque uma pessoa Uhum. pode falar, eu não gosto de dança, eu não gosto de teatro, eu não gosto de pintar, mas de música ninguém fala, não gosto de música, porque não existe, né? Eu acho que a música foi feita pelos anjos, porque nem que for bater o pezinho ali, você vai bater o pezinho para marcar o tempo, né? Então, É verdade. eu acredito que, por mais que as pessoas não se identifiquem com aquele tipo artístico, aquela linguagem, né, artística, ela tem alguma coisa que de alguma forma vai tocar ela e ela tem que descobrir. Às vezes a pessoa não sabe. E a gente, como professores, a gente tem que ver e dar esses gatilhos para perceber aonde que você consegue conquistar e conectar o seu aluno. Ele gosta disso, Uhum. então vamos por aqui, né? Vamos por É aí. certo Uhum. que são muitos alunos, mas a gente conhece, a gente consegue perceber e consegue conectar Nossa, com cada um dos alunos, né? com cada um deles, né? E eu vejo que às vezes aquele que parece mais inacessível, se você vai pelo lado da arte, Pronto, você pronto. consegue, né? É, É isso é impressionante. importante, é impressionante. Sabe que eu estava lendo um livro, quer dizer, eu e a Mariana, a gente tem lido bastante aí, né, nessa época esse tempo nos permite, né? E eu tenho achado isso maravilhoso, né? Que se chama Tornando Visível a Aprendizagem. É um livro que fala de um projeto que teve entre Harvard e a Reggio Emília, que são as escolas italianas, né, daquela cidadezinha. Quer dizer, toda a Itália tem escolas maravilhosas, mas a cidade de Reggio fez uma ponte com Harvard e chama Project Zero, né? E eles relacionaram com as inteligências múltiplas. E aí perguntaram, né, por que que a arte não era uma inteligência, né? E aí o Gardner, que é o autor das inteligências múltiplas, falou, não, a arte perpassa todas as inteligências, ela não é Claro. uma só. Então, eu acho isso maravilhoso, porque quando tu pensa assim,
pensa numa pesquisa científica, a arte que é desenvolvida, né? Porque aquela pessoa se joga na pesquisa científica, ela transforma, né, como uma arte mesmo, né? Aquele Sim. produto até ela chegar àquele resultado, né? E um esporte, né? Assistir o William Bolt, né, correndo. Aquilo é uma obra de arte, é uma loucura aquele homem É, correndo. Como é que pode ser tão rápido, tão né? rápido. Então, são essas coisas que a gente vai pensando e vai dizendo e vai percebendo na vida, né? Sabe que quando eu fiz o meu mestrado, eu estudei Michel Foucault e eu estudei sobre a estética da existência, num aspecto da vida como obra de arte, né? O cuidado Olha, de si foi uma coisa linda para mim descobrir. E entender que a vida realmente é uma obra de arte, né? E que a uhum, cada dia a nossa tarefa maior nesse processo é fazer com que a gente que seja melhor do que ontem, né? A claro. gente produzir uma vida, ele chama isso de estética da existência, assim. Que Então, eu legal. sou louca por arte, assim, e tô muito feliz porque tu tá aqui comigo falando de algo que me mobiliza Ah, demais, que bom, que bom. né? Mas sabe-se que além de trabalhar também com a educação, e você estava falando dos adultos, eu comecei a trabalhar com essa questão do ser artístico dentro das empresas também, né? Na formação e Ah, capacitação de equipes. Então, aí eu fui buscar olha, o MBA de desenvolvimento humano e liderança. E é engraçado que você oferece para uma turma de adultos, um Tangram é enlouquecedor, eles ficam, sabe, horas e horas dedicados olha. àquilo. Aí você fala, gente, como que, né, como falta o brincar. Por isso que até o Kiki Uhum, Procopio montou o espetáculo Brincar de Sonhar, que a menininha, uhum, a cada coisa que ela põe na cabeça, ela põe um chapéu de bruxa, ela entra pro mundo da bruxa e vira a bruxa. Daqui a pouco ela põe a roupinha de fada, e porque a gente precisa estimular a imaginação. A gente precisa, e não tem problema nenhum você viajar na maionese, você precisa disso. Sabe, a gente como adulto com- precisa ter um momento assim que a gente pensa, eu acho assim, minha hora do banho é minha hora criativa. Como eu penso coisas. As minhas melhores ideias foi no banho, porque é a hora que não tem, né? Você tá ali, você com você mesmo, fazendo uma coisinha meio mecânica, né? Que é ali. E é aí que a gente precisa, que é o ócio criativo, né? Que a gente fala. É uhum, nesses momentos que você uhum, tá todo dia cheio de coisa para fazer, as contas para pagar, a matéria para resolver. E aí, quando você não tem nada, você começa a vir as coisas. Gente, que genial que vem! Porque a televisão, as redes sociais, ela faz uma coisa muito. Elas são benéficas, mas também tem um ponto negativo, que a gente não precisa pensar muito, né? Aquilo vem uhum, pronto, é massificado, uhum. né? Por isso que a criança, muito tempo num tablet, num joguinho, ela, ela vai perder tanta coisa ali. Põe ela no quintal. É que hoje em dia também, né, Simone, as casas não têm tanto quintal como tinha Quintal. antigamente. Porque eu lembro que eu Uhum, tinha uhum. quintal, e aí aquele meu quintal era a Disney para mim. Era. Então a gente precisa disso, de ter esses momentos que a gente larga um pouquinho, se doa para esse ócio criativo e começa a vir coisas, sabe, que a gente precisa pôr em prática, nem que seja passear com seu cachorro, um momento seu, contigo mesmo, que você começa a dar uma equilibrada no que está acontecendo e começa a vir a criatividade, com certeza, porque é uma habilidade. Deia, meu amor, vamos encerrando e eu quero te agradecer mais uma vez. Eu acho que não só eu sou privilegiada de te conhecer, eu acho que Caxias ganhou um presentão quando teu marido Ah, te trouxe para cá. Tu traz doçura, tu traz fantasia, tu traz criação pra gente. Caxias tem muitos profissionais maravilhosos. Eu sou uma pessoa que eu valorizo muito quem é daqui, porque eu entendo que a gente conhece muita gente legal e a gente está trazendo para as nossas lives pessoas de vários lugares que a gente ama, mas eu quero te dizer assim, eu sou muito grata pelo que tu fez pela minha gurizada, eu sei primeiro o ponto um da história, né? verdade. E muito, muito aprendi contigo,
tá? Ai, que bom, Muito sim. obrigada, assim, ó, de verdade, por estar aqui com a gente, tá? E eu só queria te falar uma coisinha antes, que com toda essa situação que estamos vivendo, o grupo também parou de fazer as suas apresentações, né? E como que a gente se Sim, reinventou? Nós fizemos o ó, YouTube, a gente tem o nosso canal do YouTube, isso. né? Para o pessoal também quiser dar uma olhadinha, o grupo Kiki Procó, né, no YouTube. Toda sexta-feira tem um episódio novo sobre coisas para fazer com a criançada, ou é coreografia, ou é dança, ou é teatro, ou artes, né? A gente Maravilhoso. e também neste sábado a gente vai fazer uma live com atividades para criançada, tá? No nosso YouTube. Ah, Pessoal, vai lá, segue a gente, se inscreve no canal. Vai ter 1 hora de brincadeiras com a vai terminar. criançada às 16 horas, tá bom? Tá ótimo. Vão Então lá. tá bom. Gente, eu tenho assistido, tá maravilhoso. Beijo no Juan. Fica com Deus. Tá Obrigada. bom. Beijo, Obrigada, meu Gabi. amor. Tchau, Tudo de lindona. bom, tá? Obrigadão. Fica Tchau, bem. Beijo, tchau. pessoal.